Esse modelo, ele representa uma visão posterior de um corte coronal da face. Nele a gente está vendo as cavidades nasais e a cavidade oral, com a língua em formação, e essas cavidades elas estão com uma ampla comunicação devido à ruptura da membrana oronasal que existia. Essa ruptura deixou essa ampla comunicação entre essas duas cavidades, que depois, posteriormente, vai ser diminuída pelo crescimento de duas pregas laterais. Essas pregas laterais, elas derivam do processo maxilar de cada lado e são os processos palatinos laterais, que crescem inicialmente para baixo. Bom, nesse esquema aqui, dá para perceber que as pregas palatinas laterais, elas estavam crescendo para baixo e agora elas já estão crescendo horizontalmente em direção uma à outra. Elas vão se fundir na linha média, diminuindo a comunicação das cavidades nasais com a cavidade oral, vão se fundir entre si com o septo nasal e vão se fundir também lá na frente com o palato primário, que derivou do processo intermaxilar. A gente pode perceber também nesse esquema que estão se formando pequenas projeções para dentro das cavidades nasais, que são os cornetos nasais, também vindos dos processos maxilares. Então, nesse modelo aqui, a gente já vê que as cavidades nasais e a cavidade oral já estão separadas de algum modo. Essas duas pregas palatinas, elas formam um palato secundário, quando elas se fundem entre si, se fundem com o septo nasal, se fundem com o palato primário, que está lá na frente, e elas jogam as coanas para uma porção mais posterior rente à faringe. Esse esquema representa a formação dos 5 primórdios da face que crescem ao redor do estômago. A proeminência frontonasal, que se desenvolve com o crescimento do prosencéfalo. Em amarelo, os 2 processos maxilares. E em azul, o processo mandibular. Os processos maxilares e mandibulares, eles vêm do primeiro arco faríngeo. Com o crescimento dos placóides nasais na proeminência frontonasal, eles levam à indução do espessamento mesodérmico medialmente a eles e lateralmente a eles, formando assim os processos nasais mediais e os processos nasais laterais. Esses placóides nasais, eles se afundam mais ainda, formando a fosseta nasal e, posteriormente, o saco nasal. Esses processos, eles vão se fundir entre si para haver a formação da face. E, lateralmente a essa face, a gente vê a formação de estruturas que vão formar o olho. Então, nesse modelo aqui, a gente já está percebendo que vai haver a fusão dos processos nasais mediais, formando o processo intermaxilar, a fusão desse processo intermaxilar com os processos nasais laterais, que vão fechar o contorno da narina. Os processos nasais laterais vão se fundir com os processos maxilares na altura do ducto nasolacrimal. Esse processo intermaxilar também vai se fundir com os processos maxilares. Os processos mandibulares, eles vão fundir entre si, formando a região mandibular e, lateralmente, entre o primeiro e segundo arcos, a gente vai ver a formação da orelha externa. E assim vai se formar a face. Nesse modelo, a gente já vê que o crescimento diferencial da face com relação à diminuição da taxa de crescimento do crânio, a gente já vê que a face ela já está tomando uma proporção maior na cabeça. A gente vê que com o crescimento diferencial os olhos se aproximaram, eles deixaram uma região lateral e foram se posicionar numa região mais inferior. E a gente também percebe a fusão dos processos que levaram à formação dessa face. A fusão do processo maxilar com o processo nasal lateral, a fusão dos processos nasais mediais entre si, a fusão do processo intermaxilar com o processo maxilar e a fusão dos processos mandibulares. A gente já vê também que com o crescimento diferencial a orelha ela subiu e a parte superior da orelha ela fica na direção dos olhos.